Conversas à espera de acontecer. Um podcast de João Silva. Aqui vamos falar de tudo, até de como tirar o rabo do sofá. Venham daí, pessoal. Boa noite, ou bom dia, depende da hora em que as pessoas vão ouvir isto. Mas olá a todos. Nós estamos a gravar isto de noite. Basicamente eu tenho aqui, portanto, uma pessoa que já anda há muito tempo à cata dele, no caso. Para quem não conhece, mas eu penso que aqui, pelo menos na zona de Coimbra, toda a gente o conhece, é o Carlos Canais. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa, digamos assim, sobre ti. Tentei levar isto mesmo a sério. Mesmo a sério. Então, a primeira coisa, descobri logo que tu tens 55 anos. Bate certo? É verdade. Bate certo. Mas aquilo que me surpreendeu mais foi perceber que tu estás inscrito. Primeiro que és o sócio número 2921, ou seja, 2921 da ATRP. Sim, confirmas? É verdade. Tens bom humor? Tem, ok. E que até agora já percorreste por eles, desde 2020, 738 km. Só. Mas a parte mais interessante, para quem está a começar a correr, é que este homem já leva 139 horas registadas na ATRP. Portanto, desde 2020. Ora bem, a minha primeira pergunta é: quem é o Carlos Canais? Essa é logo a primeira parte. Ora bem, o Carlos Canais é uma pessoa com 55 anos, como tu disseste e bem, que gosta de fazer desporto, sempre gostou de fazer desporto. Não sei se depois estavas a contar e fazer estas perguntas mais tarde ou não, mas posso já ir adiantando. Vai atalhando caminho. Eu comecei, sempre gostei de fazer desporto, eu fui federado infantil em futebol, no Caseiro, aqui numa aldeia perto aqui de Condeixa. Infelizmente também já acabaram com a prática da modalidade há muitos anos. Portanto, joguei nos infantis, nos iniciados. Depois, mais tarde aí aos 17 anos, creio eu, convidaram-me para uma equipa que estava a formar de atletismo no Clube de Condeixa. E na altura eu aceitei, pronto, até eu gostava de correr, era uma pessoa relativamente rápida e pronto, e durante 2 anos pratiquei de uma forma mais oficial, digamos assim, atletismo. Na altura, estamos a falar na década de 80, o que estava em força era o Inatel, portanto aí as pessoas, o Inatel tinha, diria, o dobro dos praticantes, provavelmente, da federação. Pronto. E, na altura, os clubes, de uma maneira geral, iniciavam-se no Inatel e depois havia alguns que filiavam-se na federação. E eu tive 2 anos no Inatel, o segundo ano também filiado na Federação Portuguesa de Atletismo. E, curiosamente, o que eu gostava de fazer era mesmo velocidade, pista e velocidade. E estamos a falar de 100 metros, 110 metros barreiras, 200, 400 barreiras eram as minhas distâncias preferidas. Ainda hoje? Ainda hoje gosto muito, não são as minhas preferidas, enfim, pronto, também gosto muito. Mas estava a dizer que gostava bastante de correr em pista e gostava destas distâncias. E por estranho que pareça, na altura, sempre que fazíamos provas de estrada, e estamos a falar de provas de 10 km, aqueles grandes prémios, na altura também estavam muito em voga, depois infelizmente caíram em declínio e deixou de se fazer a maior parte dessas provas, deixaram de acontecer. Eu lembro-me da São Silvestre de Coimbra, do Grande Prémio do Diário de Coimbra. Acho que até agora vai regressar ao fim de se calhar 30 anos ou mais que deixou de se fazer. É ótimo para quem quer começar agora. Exatamente, portanto, e ainda bem que há este boom outra vez do atletismo. Mas estava eu a dizer que sempre que haviam essas provas, para mim era um martírio. 10 km, para mim aquilo, 10 km, e era uma coisa, demorava-se tanto tempo, era uma prova demasiado longa, era uma coisa que eu detestava fazer. Estranho ver. E eu fazia aquelas distâncias porque, pronto, era para a equipa, nós tínhamos que correr para a equipa, pronto, era aquela coisa que éramos, digamos que motivados a fazer estas distâncias, mas não era de facto de toda a minha distância preferida. Depois disso, voltaram na Venda da Luísa, ao lado da minha terra. Portanto, eu sou do Céu Alquena, a Venda da Luísa é a localidade ao lado. Estavam a fazer uma equipa de futebol também para participar no Inatel. E convidaram o futebol 11. E eu, futebol, sempre gostei também bastante de futebol, se calhar. Sim, futebol 11. Okay. Estamos a falar de 1989, para aí. Tinha um ano nessa altura. Portanto, eu tinha 20 anos na altura. Estava no meu
primeiro ano do curso, creio eu, de enfermagem. Ok. Creio que sim, se não me engano era isso, e portanto nós, pronto, eu voltei, deixei o atletismo, voltei ao futebol, e depois desse ano da Venda da Luísa joguei no Anobra, joguei na EGA vários anos e joguei futebol até aos 30 e alguns anos, sempre de forma federada, portanto afiliado na Federação Portuguesa de Futebol, sempre aqui em clubes da zona de Condés. Também nunca fui grande jogador, mas pronto. Mas era o suficientemente bom para pelo menos para estar nas equipas. Eles precisavam de pessoas para fazer números, exatamente, para fazer números. E depois, depois entretanto nasceram os meus filhos e eu deixei um bocadinho, pronto, tive que ganhar dinheiro, deixar o futebol, tive que ganhar dinheiro e tive que fazer outras coisas e é verdade. E portanto pronto, comecei a jogar de uma forma mais lúdica, não quer dizer que fosse de uma forma muito profissional a outra, aliás não era de todo profissional, mas pelo menos era oficial e tinha jogos e treinos e aquelas coisas. E depois havia um grupo de amigos que se reunia com frequência às quintas-feiras na Venda da Luísa para jogar futsal. Era o nosso... Era o treino semanal, portanto para bater um bocadinho as joelhas e depois para a terceira parte também era importante, aquela coisa. E tínhamos um grupo até que durou, reuniu-se bastante durante alguns anos. Até que também por qualquer razão depois começaram a ser frequente, que às quintas-feiras, em vez de 10 pelo menos para jogarmos, só apareciam 9, depois só apareciam 8, depois tínhamos só a jogar 4 contra 4, depois, ou seja, e depois já deixa de ser tão estimulante e deixa de ser tão atrativo ir, até que um dia estávamos lá e apareceram para aí só uns 6. Então, malta, em vez de jogar futebol, resolveu e foi correr. Ok. Pronto, e assim surgiu a equipa da Venda da Luísa de atletismo, é verdade, surgiu tal e qual. E não conheces essa história? Não, pronto. Nós somos a mesma equipa, não. Exatamente, mas por acaso não tinhas. Pronto, e foi assim que surgiu, estamos a falar de. Mas já com digamos assim, com os membros atuais? É assim, Nelson, não, quem começou aquela equipa era eu, era o Michel. Sim. O Nelson e o Marco também, porque eles também iam jogar futebol e portanto podiam não ter ido no primeiro treino que fomos fazer, mas depois também começaram a ir. O Marco também não tinha outro remédio, como ele lá ao lado. Exatamente. Acho que na altura já lá não vivia, mas pronto, mas sim. E portanto, e depois com mais algumas pessoas fomos fazendo essa equipa, pronto, e depois até que resolvemos participar num trail de Sicó, depois numa corrida que houve em Coimbra também, ainda não era nada destas corridas que agora existem, era uma corrida entre pontes, era assim uma coisa, mas nem sei quem é que organizava aquilo na altura. Portanto, estamos a falar em 2011, talvez, 2012, portanto, há uns... 13, 14 anos. Pronto, e começámos assim com essas provas até que resolvemos criar uma equipa de facto de trail. Pronto, por causa do Trail de Sicó, nomeadamente. O Trail de Sicó tinha começado em 2009, creio eu, e portanto a primeira Trail de Sicó que eu participei foi em 2011. Mas lançaste logo aí, para quem não te conhece, e eu penso que são muito poucas pessoas, mas para quem não te conhece, tu és o senhor 111 km. Mas não, nem sequer havia 111 km na altura. Não. Na altura a distância maior era para aí 27 km, coisa que eu vejo. Ok, pronto. E isso servia-te perfeitamente naquela altura? Eu na altura até fiz, a primeira prova que eu fiz, a primeira prova do Trail Sicó que eu fiz tinha 21 km. Demorei 2 horas e 1 minuto, acho eu. Fiz uma coisa. Pronto. Até nem é mau tempo. Não, com um trail até nem é mau tempo. Também tinha 12 anos a menos. Mas era no trajeto, digamos assim, numa parte do trajeto atual? Sim, nós íamos ao cimo do Poço, depois descíamos, passámos na Ameixeira, agora também exatamente não sei exatamente qual era o percurso, provavelmente não teria uma dificuldade se calhar tão grande como agora tem, porque também para fazer aquele tempo não era... Mas para quem não conhece, dá bom remédio, é vir cá ao Trail de Sicó. Exatamente, acho que é um bom trail para se iniciarem na prática da modalidade. Para se iniciarem, mas não é o teu caso, tu já não és tudo menos iniciado. Estava só para me apresentar e a dizer aqui o percurso e para terminar, pronto. E entretanto, e daí surgiu o tal número tão baixo da ATRP, porque de facto a ATRP na altura estava a dar os primeiros passos. Eu se calhar... Queres explicar para quem não conhece, porque também há pessoas que não conhecem o que é a ATRP? A ATRP é uma associação, a Associação Trail Running Portugal, né? Acho que é assim, a ATRP, pronto. E portanto é uma associação de atletas e de clubes
e é a associação que neste momento superintende, digamos assim, o trail em Portugal. Neste momento já é também uma associação associada à Federação Portuguesa de Atletismo, e os campeonatos nacionais de trail já são sob a égide da Federação Portuguesa de Atletismo, com a parceria com da ATRP também. Portanto, tem que haver aqui há aqui um partilhar de responsabilidades na organização. Portanto, embora a ATRP que seja a grande responsável, cá entre nós a Federação Portuguesa de Atletismo não liga ainda muito, aliás, eu acho que não liga quase nada ainda ao trail, sendo certo que o trail garantidamente terá sido a principal razão do boom de atletas federados na Federação Portuguesa de Atletismo, mas isso são outras questões. Sim, quem anda sobretudo em Serra percebe isso claramente. Sim. E se calhar muitos atletas da Serra também agora vêm engrossar o lote dos atletas que fazem estrada. Sim. E quem faz estrada acaba também por fazer trail. Eu acho que neste momento as coisas está muito diluído, portanto não há aquele atleta. Há muitos atletas que são só de estrada, há atletas que são só de trail, mas há a maior parte dos atletas que fazem disto uma forma de diversão, digamos assim, não uma forma competitiva acérrima, digamos assim. Acho que gostam de praticar as duas vertentes, digamos assim, da modalidade, tanto atletismo de estrada como atletismo de trail. Vertente de trail, e no nosso caso da equipa da Venda Luísa até pista fazemos, portanto, até porque lá está, e depois foi o revivar do bichinho de quando surgiu eu ia te perguntar precisamente isso, qual é, digamos assim, dentro dessas três categorias, estrada, serra ou pista? A estrada é que eu gosto menos. Sim, eu também sei que sim. Gosto menos. Não é a pista gosto porque veio revivar aqui as memórias dos 17, 18 anos que eu fazia pista. Portanto, constatei outra vez que continua a haver pouca gente a fazer barreiras, principalmente as distâncias curtas, o que é uma pena. Para quem não sabe, este homem limpa tudo nas barreiras. Eu sou o único participante também, é verdade, não sou o único participante. Sendo o único, é verdade que aqui em Coimbra não, mas não cai nenhuma, não cai nenhuma porque eu já vi. Que eu lembro-me, no ano passado foi a primeira vez que eu participei naquilo e é impressionante. Desculpa, eu quase certeza que ia parar ao chão. Portanto... É engraçado que é raro o ano em que não aparece alguém que queira fazer. E normalmente os juízes vão montar as barreiras. E depois a pessoa põe-se ao meu lado e quando fazemos o aquecimento, eu salto ali 2 ou 3 barreiras para ver como é que estamos e tal, para aquecer, para esticar, e a pessoa quando chega à primeira barreira volta para trás e diz assim, não, eu não vou participar, e os juízes muito aborrecidos vão tirar as barreiras porque afinal tiveram a montar 2 barreiras e não vão ser precisas, mas é pena porque acho que é uma disciplina gira do atletismo de pista e pronto, obviamente já não tenho a técnica que tinha em 1980 e qualquer coisa. Disseste 89 há pouco, mas fazias disso vida? Não. Vida, quando eu digo vida, não era a tua atividade principal, não é? Até porque tinhas para alimentar as crianças. Não, nessa altura nem era isso, eu tinha 17, 18 anos, não fazia de todo, portanto eu estava no 12º ano para aí, ou coisa que eu não faço ideia, pronto. Sim, porque depois quando eu deixei de fazer atletismo para jogar outra vez futebol e foi quando entrei no curso, portanto eu andava de certeza no 12º ano. Mas depois, entretanto, voltando aqui ao trailer e à TRT e tudo mais, vai ter que dar jeito para a parte seguinte. Entretanto, quando eu começo a fazer trailer, isto começou a corrida em estrada à noite a treinar e depois fomos fazer os testes, porque de facto na altura os trails estavam a começar a surgir em força. A estrada havia pouco ou quase nada ainda, agora é que felizmente começou a haver mais provas, meias maratonas, provas de estrada 10 km, grandes prémios. Na altura é que havia muitos grandes prémios, quando na década de 80 todas as terras tinham um grande prémio da Arregaça, grande prémio não sei de quê. Chegou a haver uma meia maratona aqui em Condeixas, não sei. Sim, no meu primeiro mandato fiz no primeiro ano, segundo mandato, fizemos aqui duas meias maratonas, 2 vezes. 2 vezes. Era uma boa ideia voltar, na minha opinião. E é difícil porque já podemos falar depois disso mais à frente, se quiseres, relativamente à questão da organização de uma prova. E não só, e da parte do trânsito, porque uma coisa é 10 km, outra é 21 km. Sim. E as meias maratonas querem-se minimamente planas. Quer dizer, também não se pode deslocar-nos muito, afastando-nos muito com deixa, porque se nos começamos a afastar ou começa a subir ou começa a descer e depois no regresso tem que ser a subir. Tinhas de andar à volta ali por Alcabidec. E aqui em Condeixa, as 2 meias maratonas que fizemos, andámos ali a aproveitar as ruelas todas de Condeixa e então
fechámos a vila praticamente à circulação automóvel, que foi muito mal, e houve muitas reclamações na altura e entretanto, pronto, foi uma... E houvesse viver com deixa já nessa altura... se calhar já vivia, se calhar já havia nessa altura viver com deixa, mas... Na altura, de facto, houve muitas... Pronto, eu compreendo que uma coisa é as 4 estações em que o trânsito fica fechado 20 minutos ou meia hora e depois volta a abrir. Outra coisa é estar ali 2 horas fechado ou 2 horas e meia, porque nem toda a gente acaba em 2 horas. Pois é verdade. 2 horas e meia ali, gente a chegar a 3 horas e estar o trânsito fechado, normalmente a um domingo de manhã, que as pessoas querem ir para aqui e sair de casa, foi muito complicado. E eu compreendo que não é agradável para as pessoas e reclamaram, obviamente. Mas estava a dizer que quando eu comecei no trail em 2011, creio eu, foi a participar no Trail Cicó. Depois, aliás, o meu primeiro trail foi os Abutres, porque é uma das provas consideradas mais duras e mais difíceis. Também fizeste já para este ano, para o calendário deste ano, 2025? Em 2025 já fiz os Abutres, sim, fiz os 50 km também, sim. Mas estava a dizer que comecei as provas e depois comecei a reparar que quanto mais longas eram as provas... Uma coisa que me aborrece nas provas de estrada e tu conheces a expressão, é nós corremos com a faca nos dentes. Sim, sem dúvida. Porque nós na estrada, quer queiramos, por muito relaxados que vamos, ou por muito sem objetivos que vamos, puxa-te. Temos sempre no subconsciente que temos de ser rápidos, porque a prova de estrada não podemos dar ali a passear, digamos assim. Pronto. A não ser que eu vá mesmo de propósito com alguém e do género, olha, vou aqui ao lado desta pessoa, não vou mais rápido, vou aqui ao lado dela. Isso é que faz um atributo de culpa sem estar a ter por causa desta pessoa. Esta pessoa com o valente, eu corri muito mais, eu já tinha acabado há tempo. Eu por mim já me ia embora, não me deixam. Mas pronto, tirando essa possibilidade, nós normalmente vamos, e para mim é muito estressante essa coisa. E as provas de trail curtas têm um bocado esse cariz também. Que vamos, porque é uma prova só de 12 km, ou 13 ou 14, e temos que ir acabar aquilo depressa e vamos todos a atropelar uns aos outros. E depois eu comecei a reparar que quanto mais longa era a prova, mais relaxado eu ia, não ia com aquela sofreguidão toda, sempre com o stress de chegar ao fim rápido. E depois eu comecei a perceber que comecei a usufruir mais das provas. E outra questão ainda, que era uma prova curta, saindo de onde quer que seja, não podes deslocar a uma distância muito longe. A distância o ponto mais distante da meta não pode ser muito longe, porque se a prova tem 12 ou 13 ou 14 km, no máximo são 7 ou 8 km que vais passar. E depois quanto mais longa for uma prova, tu tens a hipótese de ir a sítios que de outra forma não irias, e eu conheço sítios que provavelmente nunca lá passaria se não fosse a correr, e quer seja em Condeixa, quer noutros locais, e de facto nós, quando vamos a uma prova mais longa, acabamos por passar em locais que de outra forma não passaríamos, e numa prova curta não teríamos essa possibilidade. E depois também comecei a reparar que, e para mim isso obviamente já preparaste e também me conheces minimamente, também me importa pouco, mas a verdade é que, independentemente disso, e por muito que a gente não queira saber dos resultados, acabei por constatar que em provas mais longas os meus resultados eram um bocadinho melhores. Sei lá, se eu falar numa prova de agora vou indo aos 111, o senhor 111. Sim, porque temos aqui muita coisa. Os 111 é uma distância, os 111 km do Trail de Cicó especificamente, é uma prova que para mim é a melhor prova do mundo. Porque é uma prova que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer porque vamos a muitos sítios e saímos de noite, temos o amanhecer. O amanhecer para mim é a melhor parte da prova. E depois temos a dureza dos 111 e o chegar ao fim e ter a sensação de que conseguimos cumprir ultrapassar uma barreira, cumprir um objetivo, conseguimos chegar ao fim. Portanto, é uma satisfação muito grande. Eu ia-te perguntar se isso a dada altura era ou autoflagelação ou superação, ou já agora. Iniciou como uma forma de superação. Aliás, eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, que é passar dos 25 km para os 100. Ainda bem, porque aqui vamos tentar que as pessoas vão exatamente. E, aliás, se bem que também, em bom rigor, em bom rigor também não era propriamente um atleta que estava a começar há um ano ou há 2 anos e que meti-me logo numa prova de 111, como às vezes infelizmente vejo muita gente fazer também. Porque vê o que os outros fazem e depois também querem fazer. Vais muito pelo efeito manada. Assim, eu já corria há 5 ou 6 anos quando fui fazer os meus primeiros 111 e preparei minimamente para ela. Portanto, andei um ano a preparar-me exclusivamente quase para essa prova.
não se calhar da forma ideal, porque era um bocado, enfim, ia fazendo as coisas um bocadinho por indicação de alguém que me dizia assim, olha, faz assim, faz assado, e também ia eu também pesquisando um bocadinho, mas não de uma forma não muito... Não há nada como a experiência depois, o facto de ires ganhando ano após ano. Sim, também é verdade. Nós vamos aprendendo muito com o passar dos anos, mas acho que quem quer fazer uma distância dessas deve pedir ajuda a quem sabe. Dirias que o ideal ia falar com um treinador, ou bastará, por exemplo, não é fazer o que os colegas fazem, porque naturalmente cada um tem o seu próprio corpo, não é? Claro. E há muita coisa que quem se mete nisso tem de perceber em termos de conhecimento do seu corpo, mas achas que há alguém de fora que pode ajudar, tipo um treinador que não tenha propriamente noção do que é fazer 3 dígitos, achas que pode ajudar, ou pode mais um colega que já o fez, ou alguém experiente como ou então escolhes um treinador que faça também. Ok, que vá contigo? Não, que faça ou que já tenha feito tenha essa experiência. Ok, exatamente, sim. Ou que mesmo não tenha, que saiba. Assim, também mas em termos de corpo tu não sabes. A prática obviamente que é importante, mas a teoria também é, que não é? Portanto, e por muita prática que nós tenhamos, se não tivermos o mínimo de teoria, não vamos lá. E estava eu a dizer que nos primeiros anos, apesar de nesse primeiro ano ter-me preparado bem, portanto meti muitos quilómetros nas pernas, tinha uma boa preparação, minimamente bem preparado, coisa que depois não aconteceu nos anos seguintes por razões várias, nunca foi acontecendo. Mas desleixaste ou não, porque infelizmente por uma razão ou por outra ou me lesionava e depois passava grande parte do ano sem me treinar. Uma vez inclusive eu cheguei a ser operado uma vez no dia 30 de outubro, portanto tive novembro a recuperar-me de uma operação ao joelho, ao menisco, e portanto comecei a treinar em dezembro, treinei em dezembro, janeiro e fevereiro fui fazer os 111, pronto, as neiras, honestamente. Mas estava a dizer que eu vou-te dar um exemplo daquilo que acho que é a diferença entre treinar como deve ser para uma prova e treinar, enfim, um bocadinho mais à balda. Um bocado à balda. Qual era a minha metodologia de treinos? Eu chegava a setembro, ou coisa que valha, e dizia assim, vamos agora meter quilómetros nas pernas. E treinava, fazia treinos de 20 km quase todos os dias, não, fazia 2 ou 3 vezes treinos de 20 km. Só que depois eu treinava à segunda e à terça estava cansado. Depois na quarta-feira ia treinar outra vez e na quinta estava cansado. E depois na sexta já não ia porque estava cansado ainda dos treinos anteriores, e depois ia treinar no domingo e metia não sei quantos quilómetros, depois na segunda estava cansado, nem na terça também estava cansado, e depois só ia na quarta. Ou seja, eu acabei por treinar poucas vezes, muito de cada vez. E deve ser o processo ao contrário, não é? Pelo menos o meu treinador, o que ele me manda fazer é exatamente quase o contrário. Mas isso é uma novidade, porque tu não tinhas treinador. É isso que eu ia dizer, ou seja, e eu andei estes anos todos a fazer estas coisas, enfim, por minha cabeça, não é? Pela experiência, e o fato é que fui fazendo e fui melhorando até ao longo dos anos os resultados. Mas eu este ano pensei assim, não, este ano... para já, pronto, não indo ao encontro daquilo que eu falei há bocadinho, eu vou com esta pessoa, por isso é que eu vou tão devagar, mas a verdade é que eu nunca tinha feito uma prova sozinho, dos 111, ou seja, eu fui sempre com alguém. E foi por isso que tiveste um treinador, que era para garantir que chegavas sozinho? Não, eu já vou explicar o processo, portanto, eu sempre fui com alguém. A verdade é que nós acabamos por atrasar a pessoa que vai connosco, porque há períodos em que nós vamos menos bem e quem vai connosco atrasa-se, e depois à frente é ao contrário, a pessoa não vai tão bem e nós temos que esperar por ela, ou seja, vamos atrasar um ao outro e depois há sempre um das pessoas que fica mais atrasada pelo outro do que os dois em igualdade de circunstâncias. Pronto. Não quer dizer que isso tenha acontecido sempre comigo, mas a verdade é que eu nunca senti que fiz a minha melhor prova ou que fiz o meu melhor resultado, se bem que eu nunca quis ganhar ou chegar ao pódio, nem por nada disso, mas era um bocado como tu disse, eu tinha esse objetivo que era chegar de dia, porque... Eu só o sei porque a Cidália, a tua admiradora nada secreta, partilhou isso no último convívio que tivemos. Porque realmente, e eu estava-te a dizer que é das coisas mais, para mim, que eu gosto mais de fazer, um dos momentos da prova dos 111 que eu gosto mais é o amanhecer. Quando nós saímos de noite e quando chegamos a determinada hora, fazemos... E agora que saímos às 10 da noite, nós fazemos, sei lá, até às 7 da manhã, ainda de noite em fevereiro, fazemos 9 horas noturnas seguidas, né? Portanto, ou seja, 9 horas
Eu acho que as pessoas não têm a mínima noção do que é fazer. Depois, 9 horas seguidas a correr e a andar também, claro. Sim. E a abastecer e parar e tudo mais. Portanto, e a trocar de roupa. Portanto, e as pessoas não sabem que vocês também comem refeições inteiras. Se for possível, sim. De vez em quando. Também, depois também aqui há variações. Há quem seja essencial, há pessoas que, obviamente, os atletas que ganham as provas e não fazem isso. E eu este ano também acabei por não fazer isso, até porque não consigo também já. Pronto, e isso invalida o papel da tua assistente? Não, é importantíssimo. Eu já lá irei também se quiseres. Eu quero, porque eu acho que as pessoas não têm noção de que isto não é one man show, nunca é um one man show. E neste tipo de corridas mais longas, menos ainda. Portanto, tu precisas, e no caso a tua mulher, a Cidália, isto aqui às vezes é um bocado para quem está de fora, é quem é que puxa quem? É ela que puxa a ti ou tu é ela? Como é que isso obviamente que eu tenho que lhe pedir para ela ir comigo. Não era assim, olha, eu apetece-me ir acompanhar-te, vai à prova. Eu pensava que era isso. E, obviamente que sem ela não conseguiria, pronto, se ela uma vez não puder ir por qualquer razão, teria que arranjar outra pessoa. Então, de facto, eu creio que quem se aventura numa prova de 3 dígitos, sem um acompanhante que o acompanhe nos abastecimentos, que tenha as coisas, a alimentação preparada, uma mudança de roupa preparada, vai ter uma prova em termos de resultados pior, porque não tem... É assim, vamos lá ver uma coisa é tu chegares a uma prova e saberes, eu agora nos últimos 111, agora em fevereiro, depois eu nunca publico nada no Facebook, as minhas redes sociais são muito pobrezinhas, eu faço 2 publicações por ano, é a dizer que fiz os 111 e quando faço anos casado, a dizer que fiz anos casado. Portanto, mesmo os anos dos meus filhos comemoramos de outra forma, das redes sociais não. E às vezes assim, mesmo das redes sociais, porque é que eu vou lá pôr que faço anos com a minha mulher? Mas pronto, olha, para as pessoas saberem que estamos. Pronto, é sempre bom. É o que é. As redes sociais são o que são e pronto. Mas estava a dizer que no último post que eu fiz sobre os 111, eu disse lá a alguns que de facto obrigado Cidália por me preparares a comida que eu não comia e por me preparares a roupa que eu não vestia. Sim. Mas sabes que isso é muito bonito de ler. Mas a verdade é um bocado essa, ou seja, porque o trabalho, e aí sim o trabalho de quem vai nos acompanhar e aquilo que nós esperamos dessas pessoas é que tenham as coisas preparadas que muitas vezes depois nós não vamos comer. E então para esta última eu depois já te conto o histórico dos meus 111, que até interrompi, mas já lá irei outra vez. Eu também foi um processo de então se calhar volto já nesta questão da cidade e vou outra vez ao histórico. Pronto. Nesses primeiros 111 que eu fiz, de facto, acabei sempre por chegar muito tarde. Na primeira vez cheguei às 22h30 à Condeixa, portanto noite adentro já está quase nos 24, não é? Sim, exatamente, já são 23h30, portanto já são 22h30, portanto já é quase um dia inteiro a correr. Depois no ano a seguir fiz um bocadinho menos, depois também fiz ainda um bocadinho menos, mas só para dizer que depois entretanto voltei a acompanhar pessoas e houve uma pessoa que eu quis ir com ela porque ela tinha-me comprometido, não, tu vais aos 111, eu vou contigo e tu vais terminar. Pronto, mas mesmo assim depois acabámos por demorar 24 horas. Isto para dizer que acabei sempre por não fazer a minha prova como eu queria, sentir que olha, é o que eu consigo fazer. Pronto, porque eu ia sempre com alguém e se calhar muitas ocasiões quem ia comigo também não fez a prova dele porque ia comigo. Pronto, também isto... Sim, às vezes também é um bocado essa sensação. Sim. E houve um ano, inclusivamente, que eu desisti no Casmil. Sim. Ou seja, estamos a falar de fazer 95 km e desistir a 15 km da meta. E porquê é que eu desisti? Desisti porque não conseguia comer. Ou seja, acho que já ouvi uma parte dessa história. Eu cheguei lá e eu ia contar com sopa e não havia sopa, só havia bifanas. Eu já não conseguia comer géis, já não conseguia comer barbas, já estava completamente. E então estava à espera de uma sopa como quem estava à espera de vida. E não havia sopa, pronto. E eu não conseguia comer nada, tudo que metia para a boca não entrava, portanto eu tinha que voltar para fora porque não engolia, não conseguia engolir.
E conscientemente pensei, faltam 15 km, a este ritmo eu vou ficar mais fraco daqui para a frente porque não estou a conseguir comer, ainda não vou aleijar, vai entrar, estava quase a anoitecer, epá, vou desistir. E desisti, foi a minha única desistência em 7, 8 participações, já não sei quantas foram, portanto já foram bastantes. Foi a única que eu decidi não terminar e parei aos 95 km. Mas isso também é um conhecimento que ganhas com o corpo, não é? Com a experiência. Não, eu já sabia que não ia conseguir terminar porque eu já ia começar, eu comecei-me a sentir fraco porque eu já comecei a pensar assim, já não comes há quanto tempo? Já não como há não sei quantas horas. Portanto, e realmente é outra asneira. Aliás, um dos grandes problemas da malta que faz estas provas de 3 dígitos é a alimentação, e a nutrição e a hidratação. O facto de também não saberem, não é? Quando não vais um bocado ao desconhecido, sobretudo nas primeiras vezes. Mas nas primeiras vezes, curiosamente, não houve problema, porque como nós íamos tão devagar, eu ia comer em todos os sítios e alegremente. Aliás, houve vários sítios que eu comi de faca e garfo, não é? Esparguete, à bolonhesa, maçã de leitão. Isto é um bocado impensável para quem está agora a ouvir isto. Portanto, esparguete à bolonesa, sentadinho à mesa, com um fino até à frente, e ver um fino e tudo. Parece agradável. O resto. Depois a seguir ainda faltam 60 km, mas isso logo se vê. Sim. Mas pronto, são coisas que nas primeiras vezes não senti essa dificuldade. Nesse ano, como ia um bocadinho mais, ia com uma pessoa que, apesar ou seja, eu ia com ela, mas ela ia mais comigo do que eu ia com ela. Ou seja, eu ia a fazer o papel que outras pessoas de outras vezes faziam comigo. E se calhar, como ia na expectativa de fazer mais, esqueci-me a parte da alimentação e tudo mais, e também aí foi a primeira vez que eu pensei assim, eu para fazer isto tenho que fazer isto de uma forma mais sustentada, mais planeada, e foi quando eu comecei a ver que de facto foi a tal história das sopinhas, das sopas, e de facto eu comecei a perceber-me que eu sopa consigo comer. Ok. Eu sopa consigo comer, então tento fazer umas sopas o mais calóricas possíveis, com os hidratos possíveis de meter numa sopa, apesar de tudo tentar não meter demasiados vegetais para depois não ter que ir à casa de banho, porque eu já fiz várias vezes, eu nunca na minha vida fui à casa de banho durante uma prova. De 111? De nada, de prova nenhuma, nunca. Sim, incrível. É verdade. Portanto, há pessoas que às vezes em 10 km têm que ir. Portanto, eu nunca fui. Estás a falar com uma do género. 15, 25. Sim. Nunca fui. Portanto, nem sei o que isso é. Aliás, porque eu sou muito esquisito e, portanto, depois não sabia como é que eu ia fazer. Bem, estás tramado. No mato ou na estrada estarias... É um bocado isso. Mas agora levo sempre umas tolhitas e tal, se souber necessidade de uma coisa. Mas é um 31, só tens uma casa de banho para aquela gente toda, é que no mato, pelo menos, ok, tens mato. Agora... E encontras vários rabos no ar durante a prova. Agora na estrada não funciona assim, não? Mas pronto, e depois até que eu comecei a perceber que as sopas de facto é algo que me conseguia sustentar, digamos assim, uma sanzita ou outra de vez em quando e tal. Sim. Pronto. Se bem que ainda não estava tão apurado. Depois tinha o problema dos géis, quer queremos, quer não, a gente tem que meter géis, porque é necessário. X horas, géis, barras, qualquer coisa, pronto, são necessárias, sim. Okay. Porque tu não consegues, a necessidade energética é superior, e depois já ali, ou seja, a sopa, um bocado, até porque depois só voltas a meia-dia, 3 horas, que é o próximo abastecimento, se calhar não vai chegar, ou não chega de certeza, e mesmo leves uma Santos, depois a Santos também nem sempre consegues comer, nem sempre te apetece, é imprescindível levar uns géis e tudo mais. E eu não tinha ainda acertado nos géis, pronto. E este ano, e este ano eu pensei assim, este ano eu tenho duas uma, pronto. Ou não vou, ou se for, vou como deve ser, pronto. Então pedi ajuda a alguém, preparar-se os treinos, comecei a treinar em setembro. Obviamente que eu já vinha a treinar antes, mas sem método, digamos assim. Não tive lesões antes, não tive lesões depois, comecei a treinar e, portanto, cheguei à prova pela primeira vez na vida com a preparação, enfim, minimamente não, bem feita, pronto, bem feita e programada e de uma forma metódica e de uma forma planeada. E acho que os resultados foram bons. Pronto, eu cheguei às 5 e tal da tarde, portanto. Conseguiste chegar a dia, não é? 5 e 10, creio. Eu cheguei às 5 e 10 da tarde, portanto, muito longe das 10 e tal da noite, como já cheguei, e portanto cheguei a dia que era um objetivo. Porque depois tinha esse objetivo, porque estava a dizer há bocadinho que o amanhecer do dia é um momento agradável.
mas o anoitecer é um momento terrível. Deita-nos abaixo completamente. Aquela passagem ali das 6h30 para as 7 da noite, em que ainda há sol e deixa de haver sol, vem o senhor da marreta, como nós costumamos chamar, e às vezes nem é físico, é psicológico, é anímico, leva-nos abaixo. Pronto. Pelo menos a mim levava, porque eu não sentia futebolos outra vez de noite, vou chegar de noite, o dia já passou outra vez, já aqui anda há tantas horas. Depois, porque eu costumo dizer que eu gosto de fazer provas longas para usufruir mais tempo, e é verdade, porque andamos ali, mas também não é preciso tanto, não é preciso tanta coisa. Não precisa de um dia para aproveitar a serra toda. Mas no caso, temos estado aqui a falar já um bocadinho da Cidália. Eu gostava que pudesses também descrever a quem nos ouve e quem nos vê, mas aqui também para mim, como é que ela vive isto? Como é que... ela começou a fazer isto, ela começou a ir às caminhadas. Portanto, eu ia correr 15 ou 20 km e ela ia às caminhadas. Pronto, e depois, isto é um processo também, não é? Claro. Depois, entretanto, tanta vez que eu ia treinar e coisa, que ela de vez em quando também ia, depois de vez em quando corria de vez em quando, corria umas corriditas, depois começaram a vir as provas de 10 km de estrada e ela começou a fazê-las também. Pronto, ali lentamente e tal. Pronto, e depois também começou a gostar de correr. Isto não foi condição que lhe meteste para ele namorar contigo na altura? Não, estamos a falar João, estamos a falar a cidade. Se eu comecei a correr há 13, 14 anos, a cidade começou a correr para aí há 7 ou 8. Ok, não tinha noção. Okay. Portanto, ela aos 48 dizia assim: vens comigo ou deixa de não namorar contigo, já era tarde. Já não tinha hipótese. Já era tarde. Pronto, e foi assim. E depois ela começou a correr e gostar e pronto, e ainda bem que ela gosta, se bem que agora também já não tenho tanta vontade em correr provas, ela às vezes gosta mais de acompanhar do que propriamente correr e pronto, obviamente que quem acompanha uma prova destas, e voltando agora à parte ainda da nutrição, e voltando agora à nutrição, de facto é algo importante, porque tu se chegares ali, saberes que ela te vai dar o gesto que tu pediste, que ela tivesse preparado, o recovery, x e x horas, sei lá. Eu no meu caso, pronto, isto depois, aqui na parte da nutrição, tu falas com 3 ou 4 nutricionistas diferentes e eles dão-te ideias completamente diferentes daquilo que deves fazer nos 111 km. E aí sim, se calhar já tem que ser um bocado adaptado àquilo que é a tua experiência, aquilo que tu sabes que te vai fazer bem, aquilo que tu sabes que toleras. Não experimentem coisas novas nas provas, mas isso acho que tanto faz sendo numa longa como numa curta, não é? Sim, deve fazer isso. É um conselho essencial, sim. Não experimentar coisas novas e tentarem levar a coisas que vocês gostem e que saibam que não vão enjoar, porque esta parte dos 111 km são muitas horas a comer a mesma coisa ao meio, depois acaba por enjoar e acaba por... Eu neste momento... tenho umas barritas e um gesto que felizmente não me enjoam, que não me dão autoestômago e portanto está tudo bem. Tenho aquela noção de ter em todos os abastecimentos, tento comer, nem sempre consigo, ainda agora nos 111 na última prova não comi sempre, mas a cidade tinha sempre uma sopa preparada e eu tentei sempre comer. Por respeito ou por necessidade? Não, por necessidade, okay. E aliás, ela já também, sempre que havia sopa no próprio da prova, ela dava-me até para não ter que repetir as minhas mais vezes, okay. E portanto, e felizmente até havia, sei lá, em 7 ou 8 abastecimentos que houve só em 1 ou 2 que não houve sopa. Portanto, e ela que tem a liberdade para fazer. Ela sabe que eu tenho que comer aquela malga de sopa. Ok. É aquela Tens uma específica mesmo com um símbolozinho? Não, mas ela sabe que é aquela medida, até porque mais do que aquilo, depois a gente vai a correr, começa aqui o estômago, a gente vai a correr com o estômago aqui aos milhões, mas também não é uma prova de 100 metros ou de 10 km que a gente vá com uma velocidade tão grande que aquilo faça, aquilo a gente sabe que ali demora ali 10 minutos ou 15 ali um bocado ainda que a gente vai com o estômago cheio, mas aquilo acaba por, também não comemos assim tanto, pronto, e normalmente eu levo sempre meio pão. Portanto, e dá-me meio pão. A menos que eu ainda tenha o meio pão da Não. Levo meia Santos. Ou de presunto, ou de qualquer coisa. Eu, por acaso, até gosto de Santos de ovo estrelado, porque o ovo estrelado é uma coisa que o pão não vai seco. Portanto, o pão, nota que o pão fica moldezinho e com isso fica molhado, salseja, e não fica não embola tanto na boca. Okay. Portanto, e ela dá-me sempre assim essas metades desses pães, e eu não sei o que eu digo, olha, ainda tenho a outra que eu não mexi, pronto. E depois vou gerindo com os gestos que agora já sei que gosto e que tolero, e pronto, e vamos gerindo a prova dessa forma, mais ou menos, pronto. Okay. Mas de facto foi também um processo, aprender aquilo que nós conseguimos
que nós conseguimos suportar ou tolerar, aliás, relativamente à alimentação e à hidratação também. A hidratação, por exemplo, eu a hidratação ainda não consegui acertar totalmente num isotónico, pronto. No isotónico, que hoje em dia os isotónicos também já têm uma parte de alimentação, como também já têm hidratos, já têm açúcares também, pronto. Mas seja como for, aquilo enjoa-me ainda um bocado. Ao fim de um ou dois, tomo um flasco ou dois, ao terceiro já tem que ser muito ponderado. Então eu bebo água e tenho que meter uns comprimidos os comprimidos nunca experimentei. Tenho que ter os comprimidos, não, também estão repousados na boca, portanto umas pastilhas chupo aquilo, sim, de eletrólitos, e depois bebo água e vou tentando compensar, porque obviamente sabemos que depois as câimbras e a desidratação, e portanto há uma série de consequências com a falta de eletrólitos, e eu suo muito também, transpiro bastante e portanto perco muitos líquidos e perco muito sal. Mas pronto, portanto foi a forma que eu encontrei de equilíbrio disso. Portanto, não sei se queres que eu fale as marcas daquilo que eu não. Eu acho que já não há necessidade de marcas. Até porque ninguém te paga, não é para isso, exatamente. Ninguém paga, mas eu gosto muito da marca. Se quiserem vir falar. Um isotônico eu gosto muito daquele. E também gosto muito daquele gel. Pronto, mas. Eu por acaso uso de uma determinada marca que não funciona muito bem. Era o que tu estavas a dizer, no caso, a mim provoca-me muitas cólicas. Mas eu acho que isso também vem muito da aprendizagem. Eu, por exemplo, tive de deixar de fazer maratonas com isso. Eu agora é mesmo só as frutinhas, aqueles géis de fruta. Exatamente, é uma das coisas que eu levo sempre também e que aprendi precisamente no dia em que desisti na prova, porque no fim de eu ter desistido e eu fui para casa e na altura da prova, eu já estava quase a desistir, alguém me deu um puré de frutas desses que os jovens tomam, não é? Eu tomo isto, que tu isto consegues. Não quero nada, porque aqui também já foi, porque me tem dado aquilo ao início, se calhar eu tinha comido e se calhar não tinha desistido. Pois acredito. Tinha arrancado. Mas deram-me aquilo já no fim, quando eu já tinha entregue o dorsal e já estava para entrar no carro, e eu agarrei naquilo e depois fui para o caminho a comer aquilo assim. Oi! Isto afinal e agora compro uns até de uma determinada marca que são o dobro quase sei. Se forem aqueles que eu estou a pensar também. Sim, começam em M e terminam em ONA. No meu caso não, no meu caso começam em P e acabam em E, mas têm duas palavras. Não, mas eu vou essa área comercial e de facto eles lá, esses purés de fruta, em vez de terem, sei lá, agora não sei ao certo se são 40 gramas, não sei, tem para aí uns 60 ou 75, ou seja, é mesmo o dobro mesmo, em termos calóricos, em termos de açúcar, tem o dobro. Sim. E portanto, quem gosta e quem tolera esse tipo de suplemento, em vez de estás a tomar uma coisita pequenita, é uma coisa logo que fica, pronto, em vez de estás a tomar dois, tomas logo só um e é bom, pronto, Agora aqui para direcionarmos este primeiro episódio, digamos assim. Pois eu não deixa eu fazer perguntas nenhuma. Sou um péssimo entrevistado. Não, mas a ideia é que tu fales de ti, está ótimo. Não, mas eu tenho aqui três, antes de depois tratarmos de outro episódio, digamos assim, tenho aqui três em particular. Uma delas tem a ver com um homem com tanta montanha, há de ter, digamos assim, uma cordilheira de histórias para contar. Se pudesses destacar assim alguma que tivesse marcado, fosse pelo lado cómico, fosse pelo lado mais, digamos assim, impactante como ser humano, o que é que tu escolherias? O que é que tu partilharias com alguém? Olha, já não assisti, mas aconteceu uma vez à minha frente, quase uns metros à minha frente, e aqui perto até, no Trail Eira, no Trail São Martinho. Conheço, foi lá que comecei a caminhar. Foi. Um miúdo que há à nossa frente e numa descida tropeçou e caiu e levantou o escalpo todo. Foi uma coisa assim, eu não vi, mas passei e estava lá um cenário montado, pronto, e já lá estavam os bombeiros e tal, pronto, e depois disseram o que tinha acontecido. Quer dizer, eu não vi, mas impactou comigo porque mexeu comigo aquilo. Pronto, aliás, pelo que contei até em ti impactou, portanto ainda estavas lá outra vez. Portanto, é mau, é meio é um bocado. Essa foi assim um bocado mau. Depois, houve uma coisa, por exemplo, o Trail do Piódon que nevou copiosamente. Aliás, foi das poucas vezes que eu vi nevar a sério, portanto... Estavas com a Carla, Patrícia e com a Elsa, foi esse? Exatamente. Eu tenho ideia na altura de vos ter ouvido através do nosso grupo, de vocês terem ficado um monte de tempo sem
Sem track, sem nada, pois. porque houve uma altura, na última, ou seja, aquilo foi nevando sempre. Nós, aquilo nesse ano, não sei se é sempre, mas naquele ano o Trilho do Piódon tinha 4 picos acima dos 1000 metros, e em que sempre que nós passávamos ali os 600, 700 nevava. Portanto, começava a nevar e estava neve, e portanto, eu depois começava a notar que íamos a subir ou a descer pelas mãos que as deixava de sentir ou voltava a sentir. Portanto, eu assim, olha, estamos a descer que já estão começando a sentir as mãos outra vez. Portanto, de outra maneira vocês não tinham noção de onde é que estavam, não faziam... Não, quer dizer, aquilo tinha as fitas, só que é isso que eu ia dizer, na última montanha, portanto, na última montanha antes depois de descer para o Piódon, nós quando vamos a subir, começa a nevar tanto, foi onde caiu o maior nevão, nós ouvíamos alguém ir à nossa frente, aí uns 20 ou 30 metros, mas nós não víamos as pegadas da neve. Portanto, a neve era tanta que tapava as pegadas da pessoa. E nós, quando chegamos ao cimo, não havia fitas, porque era tanta neve que já as tinha tapado. Portanto, a neve chegava em alguns sítios já ao joelho. Ou seja, nós estávamos no trilho. Às vezes notava-se porque víamos as bermas dos caminhos assim, não é? Pronto, e depois houve ali um momento de pânico, honestamente, porque... Estamos ali, nós depois também já estava a nevar muito, estava-se a chegar ao fim da tarde, portanto a prova do Piódon também é em abril, pronto, apesar de tudo não é muito tarde, pronto, mas como estava o céu encoberto a nevar, ficou escuro muito cedo, portanto, e dava-nos a ideia mentalmente que estava a anoitecer, quer dizer, ainda não estava, portanto a gente chegou e ainda foi de dia muito tempo e tudo mais, mas na altura... Passou-nos para a cabeça que ia anoitecer e depois de repente vimos lá em cima e não vimos fitas para lado nenhum, porque nem sabíamos se era para a direita, se era para a esquerda, se era em frente. É que nós não sabíamos onde é que estávamos. Foi um bocado assim estressante. Pronto. Depois lá vimos um vislumbre de uma fitazinha que estava ao cimo da neve, assim a voar num arbusto, e lá seguimos sempre lentamente, porque ainda íamos a subir. Depois, entretanto, começámos a descer para o Piódon. E de repente, eu não sei quem foi uma delas, começou a correr e eu comecei atrás a correr também e a outra pessoa começou também a correr atrás, mas a verdade é que aí eu tive medo, honestamente, porque eu pensava assim, se eu vou aqui a correr e eu torço um pé ou se eu... Eu não consigo andar e primeiro que me chego em casa vão vir buscar um burro aqui gelado. Nós quando começámos a subir, nós estávamos literalmente 2 horas debaixo de neve até passarmos a montanha e passarmos para o outro lado. Portanto foi uma prova de 50 km, portanto 4 montanhas, portanto, 2 horas cada uma, mais as ligações, portanto estamos a falar aqui de 10 horas, que foi o tempo que a gente deve ter demorado a fazer a prova. Foi uma prova que marcou-me por essa questão de ter a noção do perigo real daquilo, porque é que fixe, está a neve e hoje em dia é uma história fixe para contar, não é? Passei uma prova espetacular, sempre debaixo de neve, não sei o quê. As primeiras montanhas de facto foram mais ou menos pacíficas, porque subíamos, descíamos, ia nevando e tal, mas nada cerrado, nada. Agora a última foi um nevão muito grande e deixámos ter a noção de onde é que estávamos. E pronto, e depois ali foi aquela sensação de, isso me acontece aqui qualquer coisa. Aliás, na primeira ou na segunda montanha encontramos um senhor, estava lá estava sentado no chão, torci o pé, não sei o quê, chamei alguém. Eu comecei a olhar para ele, estávamos no cimo, neve em todo lado, e assim, amigo, levante-se e meta-se a andar à minha frente, se faz favor. Ele assim, eu não consigo. Levantámos os três, vamos andar e tal, vamos embora, senhor, para aí abaixo, vá. E a verdade é que ele foi andando. Se ele lá tem ficado, ele morreu lá. Pois era pior. Sério? É daqueles casos. É daqueles casos que vocês não estão a ver. É assim, os bombeiros para lá chegarem, eles demoravam no mínimo 1 hora. Sim. Porque a gente demorava 1 hora a subir e 1 hora a descer. Quer dizer, isto era preciso que eles estivessem de facto lá em baixo naquele sítio, porque se eles tivessem ido do outro lado era mais de 1 hora. Ou seja, 1 hora para lá chegar, 1 hora para ir para baixo. O homem estava 2 horas ao frio, à neve, molhado como ele provavelmente estaria, que ele nem sequer estava com o impermeável. Nem... Não, impermeável tinha que estar porque era obrigatório. Isso era, e eu, por acaso, para essa prova, como sabia que ia estar a nevar, portanto era previsto nevar, ou pelo menos haver sítios com neve, eu levei umas calças à pescador, mesmo daquelas completamente impermeáveis. A verdade é que cheguei todo molhado, porque depois aquilo sua muito lá abaixo daquilo, mas ao menos
Frio não passei. Não passaste, claro. Passei frio nas mãos porque cometi ali uns erros de estratégia, mas pronto. Mas isso, mas de facto é a história, digamos assim, mais marcante que eu tenho para contar nestas duas questões, porque realmente foi algo que eu senti que a minha vida podia até estar em risco. A gente passa ali e assim, epá, mas e se me acontece aqui qualquer coisa, neste sítio aqui, quer dizer, quando é que me vem daqui tirar? Pois, não vem. Nem é eu cair e desmaiar, não, é torcer um pé e não conseguir andar, quer dizer, se eu não conseguir andar, quem é que vem aqui buscar? Quem é que vem aqui buscar? Eu vou demorar eternidades a lá chegar abaixo, estás a perceber? Sim, imagino que isso seja bastante difícil. Pronto, foi aquela história mais... No caso, agora vamos às duas últimas perguntas deste episódio. Desculpa lá, já estou passado o tempo. Não, estamos bem, estamos bem, não te preocupes. Uma delas é: o que o mato, mais do que a estrada, sabe de ti que nós não sabemos e que tu possas partilhar, obviamente? Não tenho assim, eu não tenho essa história. Não vais falar com metafísicas, nada. Obviamente que nós, e então quando fazemos uma prova eu tenho duas experiências, ou são os 111 e demoram 20 horas, ou 19, ou... Vocês estão a ouvir bem 20 horas. Pronto, ou 24, às vezes... 20 horas. É impensável. Sim, pronto. E obviamente quem anda nesse tempo numa prova, mesmo que ande numa prova de 50 km, que andamos ali 8 ou 9 horas, ou 10 às vezes, depende da dificuldade da prova. Tu não pensas, tenho aquela reunião para tratar, não vais a pensar nisso? Não, mas pensa em tudo, pensa em muitas coisas. Fazemos filmes, fazemos previsões, fazemos projeções, fazemos análises também, não da vida. E outras vezes fazemos aquela célula pergunta, mas o que raio estou eu aqui a fazer? Essa deve ser que se faz mais vezes. O que é que eu estou aqui a fazer? Mas que eu estou tão doido, estava tão bem noutro sítio qualquer, às vezes sob um calor, ou então sob um frio tremendo, e então quando é de noite, eu raramente tive uma prova de 111 que não chove ou que não esteja frio durante a noite. De facto, o ano passado tive quase a desistir com frio, caiu granizo, bastante granizo, e eu estava molhado, eu tinha parado no abastecimento e depois arrefeci. E depois, quando eu arranquei, começou a cair granizo, tanto, muito frio, e eu fiquei completamente gelado e desconfortável. A minha sorte é que depois a Cidália, lá está mais uma vez, estava lá em baixo, ao pé dos bombeiros, em Penela. Portanto, isto foi no Castelo do Abastecimento. E depois ela estava na rotunda dos bombeiros, à nossa espera, para perguntar se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa ou não. E pronto, e por sorte pedi-lhe roupa e troquei-lhe de roupa e continuei em prova, porque senão tinha desistido. E é aquela questão que eu falava há bocadinho dela ter a roupa que depois a gente não veste, porque ela depois tem sempre preparado. Eu, como subo bastante, então é assim, em todos os abastecimentos, de preferência tentar levar uma camisola. Então já tens a mudazinha de roupa preparada? Sim, às vezes, depois durante o dia nem sempre é preciso, se não chover, se estiver só suada, a gente também vai começar a correr e a sua outra vez, ou se estiver a chover muito, depois andamos 50 metros e está toda molhada outra vez igual, mas se esteve a chover e agora não está a chover, se calhar aproveitamos ali aqueles 30 minutos ou 40 sem estar a chover com uma peça enxuta e é confortável e é agradável. Ok. Última questão. Se tu agora tivesses, eu sei que parece-me que não és uma pessoa muito dada às metafísicas, mas se tu agora tivesses a oportunidade de falar com o teu Carlos Canais, digamos assim, daqui a 10 anos, em relação ao desporto, em relação à atividade física, o que é que tu lhe dirias e o que é que tu achas que ele... Ele é que me diria a mim ou eu a ele? Tu a ele, sim. Portanto, eu vou falar com o Carlos Canais de 65 anos. 65 anos, sim. Se calhar, quer dizer, eu não sei o que é que vai. Se calhar ele é que me vai se calhar dizer coisas. Olha, ele é que me diria coisas. Opa, olha que tu. Mas se ele está lá à frente, ele não te vai dizer que há nada atrás. Ou seja, tu vais dizer ao gajo. Sim. Eu diria para ele continuar a fazer desporto. Se conseguir e manter-se, até porque é como eu te disse há bocadinho logo no início da conversa, fiz desporto toda a minha vida. Acho que é importante, por várias razões. É o teu estilo de vida, não é uma tendência, não é? É um estilo de vida. Eu sempre toda a vida fiz desporto. É isso, ou seja, eu fui federado com 9 anos. Portanto, eu com 9 anos fui federado de futebol. E, portanto, eu fui federado. Houve uma parte grande da minha vida, depois deixei de o ser por várias razões, pronto. Mas eu diria que, se calhar, 20 ou 25 anos da minha vida foram federados numa modalidade. Portanto, entre atletismo e futebol. Sim. Tem muita coisa. Acho que diria para ele: olha,
tu que estás aí, que se conseguires, continua a fazer desporto, se continua, porque é uma coisa que acho que é importante, até porque... Aqui por Condeixa, fazer os 111, com 65. Há quem os faça, portanto, Sim, se eu conseguir... eu quero saber, tu... Aliás, eu se calhar há 10 anos atrás, com 45, se falasse com o Cascanais de 55 anos, se calhar não pensava que ele estava a fazer os 60, os 111. Ok. E em tão pouco tempo como fez este ano, não é? E para quando chegar antes da 1 da tarde? Não, isso não é impossível. Não, é impossível. Aliás, até porque há muitos poucos atletas que o conseguem fazer não sei, no país. Estou a falar sempre. Aliás, quem ganha, sei lá, se calhar os 10 primeiros não chegam antes da 1 da tarde, não é? Se calhar, não sei. Se calhar chegam, não sei. Depende, depois também depende de quem venha, pronto. O custódio quando tiver cá faz ele diz-me. Exatamente, pronto. Depende de quem venha, pronto. Obviamente, se vier a elite, chegam bastante antes da 1 da tarde. Okay. Estamos a falar de chegar com 15 horas de prova, portanto, 15 horas de prova chegam bastante. Ok. Porque a prova começa às 10 da noite, 13 mais 2, 15. Se calhar agora também estou a exagerar. Sim, à 1 da tarde há muita gente a chegar com menos 15 horas. E a partir das 11, se calhar. Sim. Os vencedores ganham com 11 horas. Portanto, alguns ganham com 11 horas, 12, por aí fora. Portanto, com 15 horas, eu agora nem estava a fazer bem as contas. Com 15 horas já veio os primeiros 20 ou 30 já chegaram. Sim. 20 ou 30 não, porque este ano eu fui o 36º, portanto, eu cheguei às 17. Portanto, mas este ano o Campeonato Nacional era 15 dias depois e os melhores estavam lá. Opa, não tires mérito, porque depois não tires mérito. Pronto. Não tires mérito, não só a ti, mas depois temos que bater cá o Samuel. Não. Eu vou dizer que eu fiquei tão bem classificado porque muitos das pessoas que ficariam à minha frente foram lá. Agora, quem ganha uma prova com o tempo que o Samuel ganhou, obviamente que foi uma opção dele não ir ao Nacional e fazer esta prova, mas aliás, se calhar fez bem, porque também com este resultado lá não ia ter nenhum resultado de mérito, e aqui ganhar uma prova de 3 dígitos acho que é sempre importante e prestigiar, e dá-nos um encher de ego, não é? Pronto. E assim, e a dificuldade que a prova teve com a chuva e com o frio durante a noite, acho que só engrandece o trabalho dele e o resultado que ele obteve. Portanto, não estou a... eu sei. O que ela vai dizer é que eu fiquei mais à frente porque os primeiros, e quando eu digo os primeiros, não é o primeiro ou o segundo, o grosso, aqueles que ficam normalmente naqueles lugares, foram para o outro lado. Agora, quem faz menos de 12, 13 horas, 14 horas, são resultados impensáveis. Eu nem sei o que é isso. Pronto, é um ritmo que eu se calhar não consigo aguentar 2 horas em 2 horas, portanto, muito menos em 12 ou 13 ou 14 horas, né? Portanto, manter aqueles ritmos eu não aguento. Pronto, chegamos ao fim deste episódio. Espero que vocês tenham gostado e que partilhem. E eu também. Pronto. E depois o Carlos. E desculpem lá, eu quando começo a falar é um problema. Não, guarda, que o Carlos vem cá falar noutro episódio sobre outras coisas que serão igualmente interessantes para a corrida. Mas pronto, obrigado, partilhem os vossos comentários, as vossas opiniões, e para já agora partilhem também o episódio e deem notas, não é? Como dizem, isto também é daquelas coisas, metam um gosto também. Podem meter o gosto, seguir. Sim, o seguir eu também agradeço, sim. Também não digo que não. Se houver alguém que quiser seguir, eu não vou dizer que não. Portanto, sim, sigam o João. Pronto. Obrigado. Esta foi mais uma entrevista daquelas que deixam marcas. Marcas de quem abandona o sofá e sai para correr. Se também acharam, partilhem, subscrevam, comentem e no fundo façam sugestões para joaocarlosilva88@gmail.com. Fica à vossa espera. Um grande abraço. Até à próxima, pessoal.